que alternativas há para o futuro? Ou seja, o que ainda pode ser feito? O que pode alavancar o desenvolvimento que, cremos nós, seja talvez uma das poucas tarefas que temos a cumprir, que é alavancar o desenvolvimento para gerar mais emprego, mais renda para a população, melhorar inclusive o poder aquisitivo das próprias categorias de assalariados que existem. Por outro lado, os governos tentam enfrentar de uma maneira que nem sempre é bem aceita pela própria sociedade, com contenção de gastos, por um lado, aumento de impostos, por outro lado. Enfim, que alternativas para buscar o desenvolvimento? Nos primeiros blocos, inclusive, nós conversávamos aqui, vocês tocaram neste tema, apontando problemas e também como tentar fechar, estancar o problema. Agora, alavancar o desenvolvimento. Muita gente, inclusive, se questiona, hoje vale a pena ser empreendedor no Brasil, com essa carga tributária altíssima, com essas condições que, inclusive, para manter uma empresa fica complicado? E a pergunta que eu faço a vocês agora, para a gente finalizar o programa, é: como promover o desenvolvimento? Como gerar riqueza? Como gerar emprego num momento atual como o nosso? Como pensar o Brasil, o Estado e, por que não dizer, o município daqui a 5, 10 anos? Lindonor Peruso Júnior, presidente da CIBA. Bom, nosso pensamento é que como vamos estimular o desenvolvimento do país é investindo em ciência, é investindo em tecnologia, é investindo no ensino, é buscando uma mutação, mas a médio e longo prazo. Nós não vamos conseguir com uma atitude de canetaço aqui resolver de hoje para amanhã. As coisas só vão acontecer ao longo do tempo. Porque, na verdade, nós viemos com um déficit de ensino já há muitos anos. E para isso nós podemos usar os benchmark. Quem são os países que são feras nisso? Qual é o país que investe forte em tecnologia? Vamos pegar um país como Israel, né? Vamos dizer, um dos principais em tecnologia. Qual é o país que investe forte no ensino? Então, nós pegarmos esses países e usarmos como exemplos. Se o Brasil tem uma carga tributária como a carga tributária da Suécia, da Finlândia, que são países exemplos aí de uma alta carga tributária, mas com uma grande entrega também por parte do governo, se esse for o modelo, por que não se adota nesse nosso país? A diferencial do Brasil é que hoje, além de nós termos uma carga tributária muito acima da média, nós temos também todo um outro custo que a população paga acima da média. Que a população não tem saúde, que a população não tem infraestrutura, que a população não tem educação, a população não tem a infraestrutura que tu tem num país desses, num país nórdico. Então, a sugestão que a gente tenta trazer é usar as boas práticas. Hoje, nada mais se inventa, tudo se copia. Vamos usar o que os outros países fazem. Quem faz bem feito, por que não copiar? Copia modelo, gente. Busca desonerar essa estrutura toda, essa massa toda pesada e trabalho. Tem que ter trabalho. Não se conquista nada sem trabalho. Não adianta pensar que o negócio cai do céu. Hoje caiu do céu, amanhã vem a conta. Então nós precisamos pensar que esse país é um país que precisa de muito trabalho. Com a crise que nós estamos vivendo hoje, nós temos que tirar o S da crise. Nós temos que criar. Crie. Busque criar, busque fazer o diferencial, busque sair da sua zona de conforto, busque fazer algo que você não fez ainda. Aí pode estar o caminho para poder melhorar, para poder recuperar o mercado que você perdeu. Eu costumo dizer que o ensino ele é fundamental para tudo. Acho que a gente tem que investir em nós, cada cidadão investindo em si, isso também vai trazer benefício para si próprio. O país deve fazer o mesmo. O país tem que investir no ensino. O país tem que melhorar os seus professores, mudar a metodologia de ensino, tentar fazer um ensino onde faça o aluno já vir preparado para a aula. O aluno não tem que aprender só na aula, não. Ele tem que ler antecipadamente para que na aula ele venha discutir o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, tirar dúvidas e ampliar os seus conhecimentos. Está na hora de ter uma mudança.
E eu acho que a crise ela vai nos ajudar a mudar, porque vai fazer com que a gente se molde, a gente se modifique, a gente se avance um pouco, a gente busque o diferencial. A verdade é que o nosso país ele sempre foi tratado como o país do jeitinho. Uma vez eu ouvi isso, o Brasil é o país do jeitinho. É o país onde tudo se arruma, tudo se ajeita, e isso dá uma informalidade muito grande para o nosso país. O Divaldo falou antes com relação à seriedade, né? Que o nosso país não é visto lá fora como um país sério. Não é de hoje, isso é de anos, isso é de mais de 10 anos, 15 anos. Por quê? Porque voltamos a falar novamente de corrupção, voltamos a falar de assuntos que não condizem com o desenvolvimento do país. E enquanto isso não for um pré-requisito, enquanto nós tivermos governantes que não são sérios, enquanto nós tivermos pessoas lá em cima que estão usando o dinheiro do povo, não é o dinheiro do Júnior, do Divaldo, do Rodrigo, não, é do povo todo. Todas essas falcatruas que existem por fora, elas mancham toda a beleza que tem o nosso país e o potencial de crescimento. Nosso país é visto como um país empreendedor, sim. Nós temos potencial de empreender, mas nós temos que ter regras claras, possibilidades, nós temos que ter um pouco mais de competitividade. Nós temos a questão aí de Novo Hamburgo, lá, a questão dos sapatos, né, que nós perdemos totalmente. Foi um pouco para a Bahia, perdemos para os outros estados até e perdemos muito para a China ao longo dos anos. Então isso demonstra o quê? O governo não está preocupado em deixar nossas empresas competitivas. E eu falo isso em causa própria, no caso do ramo de vinhos, né? E a vitivinicultura é um ramo muito difícil de sermos competitivos com os chilenos, com os argentinos, porque os mesmos eles são estimulados pelos seus países. O Chile só mantém negócios com o Brasil se o Brasil importar vinho do Chile, né? E o Brasil faz o quê? Como que o Brasil vai estimular as nossas indústrias, a gente a empreender, a investir? Como tu bem falou, Edivaldo, o empreendedor, ele tem que ter o seu estímulo, ele tem que ter o desafio, mas ele tem que ter uma visão que ele vai tirar um pouco desse dinheiro que ele investiu. Ninguém aqui vai trabalhar em filantropia apenas, precisa se sustentar. Então é importante, todo esse nosso debate aqui, é importante esse espaço que a gente está tendo, para dar um pouco mais da realidade. Não vamos pensar que amanhã vai estar resolvido o negócio. Se tivesse outro governo hoje, no lugar do governo atual, na esfera federal, ia ter graves dificuldades, porque esse problema não é desse ano. O problema não começou agora, o problema é de tempos atrás. Que ele vem acumulando, e uma hora tu vai ter que pagar. E medidas, às vezes, não populares, né? É a medida de desestimular o Bolsa Família, né? Os bolsas alguma coisa, que é o que o governo vai ter que começar a fazer, porque terminou o dinheiro. Então, a palavra certa é, no meu ponto de vista, investir em tecnologia, em ciência, em educação, né? E buscar seriedade na política. Eu acho que política que não é séria, ela deve ser punida. Nós não podemos admitir que nós tenhamos políticos que não são sérios, nos representando o povo, representando a comunidade. Os políticos são os nossos representantes, seja ele na esfera municipal, estadual, federal, eles são os nossos representantes, eles têm a obrigação de serem sérios. Eles têm a obrigação, presidente, de quando ele vai fazer uma viagem, que ele coloca como despesas de viagem, que essa viagem realmente seja necessária, que ele fez, que ele executou e que foi por uma obra necessária para aquele desenvolvimento que ele está fazendo, aquele trabalho. Nós não podemos mais ver notícias na TV de corrupção que surgem a toda hora. E isso não é só na esfera federal, na esfera estadual também já aconteceu. Então, a preocupação nossa é com o trabalho, com a seriedade, é com isso. Então, meu ponto de vista é isso, Emanuel, e agradeço aqui, né, o espaço aí nos dado aí, vamos tentar contribuir um pouquinho mais com a nossa sociedade. Tá certo, obrigado aqui ao presidente da CIBA, Lindonor Peruso Júnior.
Presidente da Associação e Sindicato Rural de Bagé, Rodrigo Moglia. E na sua avaliação, principalmente puxando a brasa para o seu assado, falando um termo bem característico aqui da nossa região, setor rural. Como alavancar o desenvolvimento, como enfrentar a crise, como projetar o futuro no campo também? Manuel, com certeza nós conseguiremos ter mais sucesso se investirmos melhor e mais nas atividades que compõem o agronegócio. Nós vamos ver aqui em Bagé, as principais indústrias são agroindústrias, são os frigoríficos, são as cerealistas, os engenhos de arroz. A cadeia do agronegócio é uma cadeia muito complexa, muito ampla, ela gera muitos empregos e serviços. Então, se nós aqui, localmente, conseguirmos estimular os produtores, os empreendedores rurais, dar condições, treinar uma mão de obra cada vez mais especializada, inclusive temos feito isso lá no Sindicato Rural através do Senar, nós traremos mais competitividade para a nossa atividade e, consequentemente, maiores chances de sucesso. É claro que eu estou falando localmente, temos questões de Estado, de nível federal, que interferem a nossa atividade do campo. Mas o Brasil hoje, ele é um celeiro do mundo, ele vai contribuir cada vez mais para alimentar o mundo. O Brasil é competitivo, tem sido competitivo, é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Então, é uma grande oportunidade de desenvolvimento para a sua população se o Brasil focar mais no agronegócio. Claro que nós precisamos investir em ciência, em educação, etc. Mas eu me refiro assim, não tem como nós querermos ser competitivos, por exemplo, no mercado de satélites ou de foguetes, porque já existem países que são especializados nisso e fazem isso há mais de 40 anos. Agora, o que nós somos bons? Nós somos bons em determinadas coisas. Uma delas é o agronegócio. Nós somos os maiores exportadores mundiais de grão, os maiores exportadores mundiais de carne, suco de laranja, café, etc, etc. Então, se nós focarmos nisso, nós temos uma resposta mais rápida à nossa sociedade. Então, a partir daí, nós podemos ter uma oportunidade de desenvolvimento mais rápida, com benefício de todos. É um desafio, claro que é um desafio, mas é uma das grandes oportunidades que nós temos. Claro, temos as questões políticas que devem ser tratadas. O Divaldo está nos colocando aqui, questão das eleições. Realmente, se nós tivermos eleições a cada 5 anos, não há uma descontinuidade dos projetos. Com certeza, isso é um dos grandes problemas, principalmente aqui do governo do Estado. Aí tudo que o outro fez não vale mais, aí passa 6, 8 meses estudando o que tem na secretaria, o que tem naquela autarquia, aí daqui a um ano já tem uma eleição para município e vereador. Então, essa descontinuidade de projetos tem atrapalhado muito. Eu queria agradecer o Divaldo pelo convite e cumprimentar pela iniciativa. Com certeza, através da união do público com o privado, trocando informações, claro, dentro das suas características, mas trocando informações, e o público também se unindo. E aqui eu já aproveito e cumprimento o novo presidente da CIBA, né? Que as entidades têm sim que se unir, porque são fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. A gente com certeza vai conseguir trazer melhores condições para a nossa população. E eu sempre digo para os meus funcionários assim, quem mais sente não é quem tem melhores condições. Quem mais sente esses momentos de crise é justamente as pessoas que moram lá no fundo do bairro, vereador Divaldo. Essa é a realidade, esse é quem mais sente. Porque esse aí é o que, quando tem um problema de saúde, ele não tem iluminação, ele não tem ônibus, ele é mal atendido num hospital, etc. e tal. Quem tem condições, ele acaba se virando de um jeito ou do outro. Então, a conta que eu digo mais amarga, o lado mais perverso dessas crises, é que justamente, muitas vezes, essas pessoas que às vezes iludidos por um canto da sereia, por um discurso fácil
e bonito, acabam escolhendo projetos que se autoprejudicam, porque continuam ano após ano morando numa casa que não tem esgoto. Não é possível hoje, o Brasil trata menos de 10% do seu esgoto doméstico. E aí muitas vezes, por exemplo, na questão ambiental, colocam que o problema é o campo. Mas vamos olhar o rio que passa nas cidades, no Brasil inteiro, né? E aí, quando tem um problema ambiental, não, é o campo. Então, só para retomar assim, ó, essas pessoas menos favorecidas são as mais prejudicadas justamente nesses momentos de crise. E às vezes são iludidas nesses momentos de crise e em eleições. Então fica essa mensagem que, claro, temos que investir na educação até para que essas pessoas não se iludam. Esse é um projeto mais de longo prazo, mas tem que começar. Então, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, Edivaldo, e conta conosco. Muito obrigado pela presença também aqui conosco no Câmara Atualidade, do presidente da Associação e Sindicato Rural de Bagé, Rodrigo Moglia. Presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Lara. E na sua avaliação, como alavancar o crescimento, o desenvolvimento econômico, com toda essa crise, enfim, mas daqui a 10, 15, 20 anos, em nível estadual, em nível federal, que acaba depois repercutindo também aqui dentro do município? Acho que nós temos que desburocratizar. Acho que esse é um dos caminhos. Nós temos uma burocracia que atravanca o crescimento do país. Essa burocracia ela está instalada nas 3 esferas: no governo federal, no governo do estado, no governo dos municípios, nas próprias instituições que acabam também criando suas normas e burocratizando. O Rodrigo falava disso mais cedo. Esse é um dos caminhos, se nós queremos crescer e crescer como estão crescendo os países mais desenvolvidos do mundo, nós precisamos desburocratizar. Precisamos de regras claras, precisamos que o Estado e as instituições se modernizem. Isso é fundamental. Nós temos um setor que funciona muito bem em todos os governos, que tem excelência em todos os governos, que é o setor fazendário. A receita. O governo alcançou a excelência na arrecadação. Tem que alcançar a excelência nos outros setores da administração pública. Nas outras áreas da administração pública é que tem que se alcançar essa excelência. É isso que está faltando. O governo que há muitos anos vem se preocupando apenas em criar métodos modernos no sentido de melhorar a forma de arrecadar. Bom, e a aplicação desses recursos? E a eficiência da administração pública? Então, isso são questões que nós precisamos discutir nas 3 esferas, Emanuel. Nós temos aqui, por exemplo, o agronegócio que o Rodrigo falou, que vem puxando na economia do nosso país. Eu estive lá no seminário da soja e, inclusive, foi reprisado lá uma reportagem de um economista dizendo que o show da economia no país é o agronegócio. Imagina que show seria esse se tivesse do seu lado as políticas do governo a seu favor, e não contra o agronegócio, contra o empreendedor. Nós tivemos agora há pouco uma discussão a nível de país, a questão do IPVA. De máquina. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente. Um absurdo. E assim tem agido o governo com relação aos empreendedores do nosso país. Nós só não temos um país quebrado, na minha avaliação, me reservo o direito de dizer isso, porque nós temos um país com uma extensão territorial muito grande, com grandes riquezas, e com homens e mulheres, empreendedores e empreendedoras, trabalhadores e trabalhadoras que conseguem se reinventar, porque senão já teria quebrado o país. Porque o governo em nenhum momento age para fortalecer as instituições que realmente movem a economia desse país.
Então, eu enxergo isso como realmente assim, a fórmula, uma das fórmulas de nós retomarmos o crescimento do nosso país. Nós tivemos agora há pouco o IBGE trazendo informações estatísticas sobre, primeiro sobre o desemprego. O atual desemprego é o maior dos últimos anos. Tá? Nós temos uma taxa de desemprego que vai superar os últimos 2 anos. Nós temos uma inflação que toda semana, o cálculo da inflação vem mudando e que provavelmente fecha o ano aí na casa de 9%, 10%. O crescimento PIB do país esse ano não terá crescimento, será negativo. Isso são números, são estatísticas que a gente mostra e as pessoas podem estar, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver diretamente com a vida e com a qualidade de vida de toda a população. Diretamente. Não são apenas números, são indicadores de que realmente a população vai pagar essa conta. Nós tivemos uma outra questão, que é a crise moral que está dentro das instituições, que está dentro da política em si e que afeta também. Era para ser desmembrado, né? A economia era para andar numa esteira e a crise moral era para andar em outra. Mas como nós temos muito entrelaçado as questões do governo com a economia, então quando a moral afeta o governo, acaba afetando a economia. Nós temos uma presidente da República que tem 9% de aprovação. 9 pontos de aprovação. É o pior índice de todos os governos democráticos do nosso país. Nós temos um governo com 91% de reprovação. Isso supera tudo e colabora para o agravamento da crise e colabora para esse momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que o país vai ter sim que se reinventar e passa pela união de empreendedores, de homens, de mulheres que acreditam que o país não pertence ao governo. Tem uma frase do presidente Rodrigo que me marcou muito, Lindonor, lá no seminário da soja. Ele diz assim: o país é nosso. As pessoas têm que sentirem isso, têm que acreditarem nisso, têm que confiarem nisso e realmente não deixar o país nas mãos apenas dos políticos, apenas na mão dos deputados, dos governos. Tem que se apropriarem disso, cobrarem, como tu falou, não serem pacíficos, né, passivos, num momento em que nós precisamos realmente daqueles homens que são os homens que defendem a nação acima de qualquer governo ou de qualquer partido. E mais, eu vejo que nós vivemos um momento e que a grande sorte do nosso país é que nós não temos todos os homens e todas as mulheres feitos da mesma forma. São formas diferentes. Nós temos um país com uma miscigenação muito grande, com diversas culturas, com pessoas com potencial em várias áreas, em vários setores. E nós temos que unir isso, né? Unir esses homens, né, e mulheres de formas diferentes, né, com capacidades diferentes, para realmente defender aquilo que está acima de qualquer partido, que eu considero o partidarismo falido, né, no atual momento, e defender aquilo que ainda existe possibilidade de nós defendermos, que é a República, né, que é a nossa instituição maior. Então, agradeço o convite também, Emanuel, parabéns por esse espaço aqui na Câmara para todos nós, um espaço de debate para que a população também acompanhe outras visões, a visão da sociedade, né, seja um empreendedor na área rural, empreendedor na área aqui representando os empresários do município, do privado também. Então, um momento importante para que a gente tenha debates qualificados e apontando soluções. Muito obrigado. Tá certo. Então, muito obrigado também ao presidente da Câmara de Vereadores de Bagé, Divaldo Lara, que esteve aqui conosco participando desta primeira edição do Câmara Atualidade. Eu me permito apenas encerrar o programa desta forma muito especial, destacando 3 palavras que foram ditas aqui, formalizando uma espécie de uma síntese do que foi este programa pelos nossos convidados. Acreditar, enfrentar e trabalhar. Me chamou a atenção que todos
em um momento ou outro, utilizaram essas mesmas palavras: acreditar, enfrentar e trabalhar. O Câmara Atualidade fica por aqui. Voltamos semana que vem com outro assunto aqui pelo canal 16 da NET, a TV Câmara. A todos, até mais!